Vamos lá, vamos para mais uma aula, tá? O tema de hoje é climatologia. Eu espero que vocês compreendam, né, esse conteúdo, né? Eu preparei alguns slides, a gente vai estar então trabalhando aí de acordo com os slides programados, tá? Você provavelmente durante o dia de hoje passou aí por várias variações climáticas, né? Do ponto de vista aí de alterações meteorológicas, pode ser que esteja quente onde você está, pode ser aí que esteja frio, pode ser aí que esteja nublado. Quais são os elementos que compõem o clima? Quais são os elementos que modificam o nosso clima aí dentro do nosso planeta? A primeira compreensão que se tem que ter aí quando a gente fala de formação climática é justamente a compreensão, né, do que é tempo e do que é clima, tá? Primeira questão, clima é o resultado da sucessão de tempos. Tá, entendi, não ficou fácil, tá? Vamos entender o que é tempo. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local, em um determinado momento. Então, quer dizer que tempo é o estado da atmosfera no local onde você está, por exemplo. Se você olhar para fora aí da sua casa, você vai ver que vai estar nublado, vai estar ensolarado, pode ser que esteja chovendo. Isso é tempo. Tá? O clima, ele é o resultado da sucessão de tempos. Se ele é o resultado da sucessão de tempos, significa que eu tenho que compreender aí todos os fenômenos que ocorreram ao longo de um dia, ao longo de um grande período de tempo, aí aproximadamente 30 anos, para mim ter aí definições do que é clima, né? Então, tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ensolarado, chuvoso, frio, quente. Já o clima é o resultado de todas essas variações climáticas, ok? Dentro de um contexto de formação do clima, nós temos o que nós chamamos de elementos e também temos o que nós chamamos de fatores do clima. Os elementos, basicamente, são aqueles atributos básicos que servem para definir um tipo climático de uma determinada região. Dá para a gente dizer que os elementos eles meio que são fixos ali e não sofrem grandes alterações. Quais são esses elementos? A temperatura, né? Por isso que nós temos climas mais quentes, mais frios, a umidade, que é a quantidade de moléculas de água aí presentes na atmosfera, e também temos as formas de precipitação e as formas de pressão atmosférica. Nesse vídeo, eu vou estar aí falando, então, tanto dos elementos quanto dos fatores do clima. Tá, elementos, atributos básicos que servem para definir um tipo climático. Fatores provocam alterações nos elementos, né, formadores do clima. Quais são os fatores? Latitude, altitude, massas de ar, ventos, maritimidade, continentalidade, né, todos esses, né, são o que nós chamamos de fatores do clima, tá? Dá para a gente entender, então, que fatores climáticos, eles atuam sobre os elementos climáticos, né? Esses elementos climáticos formam o tempo e o tempo, obviamente, ele vai definir o nosso clima. Então, guarde isso, né? Fatores climáticos atuam na modificação dos elementos climáticos, enquanto que o tempo, tá, é formado, né, pelos elementos. Então, por exemplo, você vai estar lá em um ambiente chuvoso, tá? E aí, né, você quer saber o que causou isso. Provavelmente foi uma ação aí dentro dos fatores climáticos, né, no que se refere aos fatores climáticos, que causou uma modificação dos elementos, dando aquela característica para aquele clima. Por isso que eu tenho climas mais úmidos, mais quentes, mais frios. Então, em resumo, os fatores climáticos, eles atuam diretamente sobre os elementos climáticos e, claro, esses elementos climáticos, eles formam o tempo e definem também o clima aí de uma região. Vamos falar aí do primeiro elemento climático, que é a temperatura. A temperatura basicamente é a quantidade de calor que você tem em um determinado lugar. Então ela vai ocorrer em decorrência da atuação do Sol aí sobre o nosso planeta. Tá? Então a gente tem que entender aí que o Sol ele não incide da mesma forma sobre todo o nosso planeta. Então vai ter aí regiões que eu tenho maior insolação, vai ter regiões que eu vou ter uma menor insolação, e isso vai variar. Então, o aquecimento ele apresenta algumas variações e essas variações elas são ocorrências que ocorrem,
né? São variações que ocorrem basicamente de acordo com o ângulo de incidência dos raios solares sobre o nosso planeta. A gente sabe que no nosso planeta nós temos o que nós chamamos de zonas climáticas. Nós vamos definir aí em zonas polares, zonas temperadas e vamos ter aí as zonas tropicais equatoriais. Nas regiões mais afastadas do nosso planeta, como nas regiões polares, aqui por exemplo, eu vou ter aí os raios solares incidindo numa angulação maior. Quanto mais eu me aproximo da linha do Equador, maior é a incidência, né, dos raios solares aí, sobre a superfície, tá? Outro elemento climático é a umidade, tá? A umidade nada mais é do que a massa de vapor de água que é encontrada na atmosfera, forma as nuvens e as precipitações. Então, basicamente, a umidade é a quantidade de moléculas de água presentes aí na atmosfera. Então, é a presença da água. A gente vai ter aí duas definições de umidade, que é a umidade absoluta e temos a umidade relativa também. A umidade absoluta é o volume de vapor d'água presente em uma determinada área, né, específica aí do ar, por exemplo. Você quer saber a umidade absoluta ali, por exemplo, de uma sala, né? Ou a umidade de uma determinada área ali específica, tá? Então, você consegue delimitar um espaço menor para fazer essa leitura. A umidade relativa, ela tem uma diferença, que ela é a relação entre a quantidade de vapor que o ar aí contém e a quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter. Então, por exemplo, né, essa umidade relativa muitas vezes ela é obtida para a gente entender, por exemplo, quais são os fenômenos, né, que vão causar alteração climática. Por exemplo, a umidade relativa do ar aí próxima de 100% significa que você tem uma grande chance aí de precipitação. Essa mesma umidade, abaixo de 60%, significa que você tem um ar aí bastante ressecado, que pode também aí trazer problemas à saúde da população, tá? Aquela questão importante, né? A umidade, ela é importante não só para a agricultura, por exemplo, do ponto de vista da formação das precipitações, né, de levar água aí para as culturas, mas ela é importante também porque se você estiver em um ambiente onde a quantidade de água for muito baixa, você pode começar a ter problemas aí como alergias, pele ressecada, enfim. A umidade também é essencial à saúde humana. Dentro desse contexto de umidade, nós vamos ter o que nós chamamos aí de precipitação. A precipitação ela é o resultado da incidência da umidade aí dentro ali da primeira camada, que é a troposfera. Então, a precipitação nada mais é do que um fenômeno que está diretamente ligada à água que cai do céu. Então, quando a gente fala de precipitação, significa que eu estou falando de algo que precipita, algo que cai. Então, precipitação é um fenômeno ligado à queda de água aí do céu em forma de neve, de chuva, de granizo, de orvalho ou até mesmo aí de geada. Então, a precipitação ela é responsável pela maior parte aí da água doce do nosso planeta, até porque ela trabalha dentro de um ciclo de reposição da água aí no nosso planeta, tá? Dentro desse contexto, nós temos três tipos de precipitações. O que nós chamamos de precipitação aí convectiva, ou seja, chuva convectiva, que nada mais é do que quando você tem lá, por exemplo, em um dia de verão, um calor muito grande. Esse dia muito quente, ele faz com que haja uma evaporação massiva aí, através da transpiração das plantas e também dos corpos de água. Essa umidade ela vai ser jogada para a atmosfera. O ar mais quente, ele tende a ser aí mais leve, então ele vai ascender, ou seja, ele vai se elevar. Chegando lá no topo, ele vai condensar, por quê? Porque quanto mais alto eu vou na troposfera, mais frio fica. Então o ar quente sobe com grande quantidade de umidade. Chegando aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai condensar e vai precipitar. Então as chuvas convectivas, elas nada mais são do que o deslocamento vertical do ar aí, em dias mais quentes. Esse ar, então, ele vai se condensar em contato com o ar mais frio, tá? E você vai ter aí, posteriormente, a precipitação. Imagine quando você está tomando banho, a água do chuveiro está bastante quente, e aí o que vai acontecer? Essa umidade, esse vapor que se forma ali, em contato com a parede que está mais fria, essa umidade vai se condensar, é mais ou menos esse processo. A umidade sobe, lá em cima ela resfria,
condensa e posteriormente aí ela precipita. Essas chuvas convectivas, geralmente elas são mais rápidas, elas são torrenciais e elas vão trazer aí alguns raios e trovões, tá? Então, basicamente, são o resultado aí da umidade somada à temperatura que vai causar aí essa precipitação. O ar quente e úmido acende, ou seja, ele sobe, ele condensa em temperaturas menores lá em cima e depois ele tende a precipitar, ok? Seguindo, nós temos também o que nós chamamos de chuvas frontais. As chuvas frontais, elas são o resultado do encontro de duas massas de ar, uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Isso vai causar o quê? Um choque térmico. Esse choque térmico vai causar aí as precipitações. Então, o encontro das duas massas de ar, tá, vai causar aí um tipo de chuva que nós chamamos de chuva frontal, que são chuvas menos torrenciais e também duradouras. Então, é o resultado de uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. O ar quente acende, ou seja, ele se eleva em contato com o ar frio. O que vai acontecer aí? Esse choque térmico causa condensação e precipitação. Tá? Nós temos também o que nós chamamos de chuvas orográficas ou chuvas de relevo, que é quando você tem uma formação de relevo e a umidade vem, ela se choca com o relevo e ela vai ser empurrada para cima. Quando ela é empurrada para cima, em camadas superiores, ela se resfria e depois ela tende a precipitar. Ok? Então as chuvas orográficas, né, elas são influenciadas pelo relevo. Tá? Um exemplo clássico é o Nordeste brasileiro. Lá nós temos o Planalto da Borborema, a umidade vem do oceano, se choca com o Planalto da Borborema, não consegue ultrapassar, essa umidade ela vai ser elevada em altitudes superiores ali, em regiões mais elevadas ela vai condensar e posterior aí ela vai precipitar aí formando as chuvas, né, que nós chamamos de chuvas orográficas, que são o resultado então da elevação da umidade por conta de uma porção aí do relevo. Nós temos também o que nós chamamos de pressão atmosférica. Eu tenho um vídeo só sobre pressão atmosférica, eu sugiro que você procure e assista aqui. Né? A pressão atmosférica ela é a força exercida pela atmosfera em um determinado ponto. Basicamente é o peso do ar aí sobre a superfície. Tá? Em regiões mais altas, digamos assim, nós temos uma coluna de ar que é menor. Em regiões mais baixas, ali próximo ao nível do mar, nós vamos ter o que nós chamamos aí de uma coluna mais espessa. Então, aqui a pressão atmosférica, por isso que ela ocorre de diferentes formas. Quando você está no litoral ou indo para o litoral, você sente uma pressão no teu ouvido. Aquela pressão é a coluna de ar aqui que está causando uma certa pressão ali no teu ouvido por conta do seu aumento, digamos assim. Então, regiões mais altas, menor coluna de ar, regiões mais baixas, maior coluna de ar aí, ok? Então, a resistência, por exemplo, do ar aqui é maior. Se você der um chute aqui, por exemplo, numa bola em São Paulo, aqui, que está a 750 metros aí de altitude, a bola vai correr numa velocidade diferente do que a velocidade que você chutaria, por exemplo, nessa bola aqui, né, em Santos, por exemplo, que está ao nível do mar. Então, você tem variações aí no que se refere à pressão atmosférica. Uma questão interessante que a gente não pode esquecer aqui é que a pressão atmosférica ela ocorre geralmente de áreas de alta pressão para baixa pressão. Áreas de alta pressão são aquelas áreas onde você tem temperaturas menores, tá? Se você tem temperatura menor, o ar ele é mais denso, mais pesado e ele tende aí a ser uma zona aí de expulsão. Então é uma zona dispersora. Então o ar aqui ele vai de zona de alta para baixa pressão, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, a alta pressão, o ar que está lá em cima, ele tende a descer, porque a temperatura é menor, o ar se torna mais denso, mais pesado, e ele desce. Tá? O ar que está embaixo, ele vai ser disperso, ele vai ser forçado a elevar. Por quê? Porque o ar quente ele é mais leve, então ele é forçado a subir. O ar frio desce e o ar quente sobe. Tá? Então, essa questão de pressão atmosférica funciona dessa maneira. Por isso, você coloca o ar-condicionado no teto para que ele resfrie lá em cima, o ar frio desça, fique próximo da superfície e resfrie todo o ambiente. Funciona mais ou menos desta forma. Tá? Seguindo agora, vamos falar um pouquinho sobre os fatores aí do clima. O primeiro fator é a latitude, que é a distância de um ponto qualquer em relação
a linha do Equador. A latitude, ela delimita o que nós chamamos de zonas climáticas. Você tem aqui, por exemplo, a zona fria do norte, tá? Que são as áreas polares, tá? Que são regiões que nós chamamos de regiões de altas latitudes, tá? Ou seja, aquelas regiões mais distantes aqui. E, claro, temos aqui as zonas temperadas e as zonas aí quentes, tropicais, intertropicais e equatoriais, ok? Dentro desse contexto, para entender a latitude, a gente tem que entender que o Sol ele não incide da mesma maneira sobre todo o território. Então, aqui na linha do Equador, por exemplo, os raios solares incidem diretamente, quase que numa angulação de 90 graus. Conforme eu vou me afastando em direção aos polos, esses raios solares vão ganhando uma inclinação e a sua potência, digamos assim, até chegar à superfície vai sendo perdida e dispersa aí na atmosfera, tá? Uma outra questão interessante aqui é nós pensarmos na altitude. A altitude, ela é um fenômeno também, que nós vamos delimitar aí, digamos assim, como um fator aí climático, tá? Esse fator climático, que é a altitude, trabalha da seguinte forma: quanto mais alto eu vou, tá, mais frio fica. Dentro da troposfera, que é onde ocorrem os fenômenos climáticos, que é a nossa primeira camada atmosférica, quanto mais alto eu vou, mais frio fica. E aí o que que tem, né? A nossa referência da altitude é o nível do mar, então não confunda a altitude com altura, tá? A altitude é a distância em relação ao nível do mar. A altura é a distância da base até o topo de uma montanha, ou do teu pé até a tua cabeça, isso é altura, tá? Não é altitude, tá? Que é a distância em relação ao nível do mar, tá? Então, quanto mais alto eu estou aqui no relevo, né, uma região mais alta, uma cidade mais alta, ela tende a ser aí mais fria. Um exemplo aqui, Campos do Jordão, 13 graus, né, a mais de 1.000 metros. Guaratinguetá, a 500 metros, aqui, 539 metros, 22 graus. E Angra dos Reis, 6 metros, 23. Então, quanto mais baixo eu estou, quanto menor a altitude, uma tendência a ter aí temperaturas mais elevadas. As massas de ar agora, tá? As massas de ar são uma parcela aí da atmosfera com característica própria de pressão, temperatura e umidade. Então, elas vão variar aí de acordo com alguns aspectos, como, por exemplo, a gente pode delimitar aí massas de ar de acordo com a latitude, que são as de alta latitude, que são as árticas e as polares, a de latitude média, que a gente vai ter as temperadas, e as de baixa latitude, que são aquelas tropicais e equatoriais. De acordo com a superfície, aquelas que são continentais, elas são secas. Aquelas que são marítimas, elas tendem a ser úmidas por trazer umidade do oceano, e nós temos com relação à sua temperatura, que são aquelas massas de ar que podem ser quentes ou frias. As massas de ar aí, elas possibilitam a transferência de calor na atmosfera, dando origem a um sistema que nós chamamos de sistema frontal, tá? Uma frente fria é o que nós chamamos aí de transição de uma massa de ar fria, como você tem nessa imagem. A influência de uma massa de ar fria que faz com que as temperaturas diminuam em uma determinada área, tá? A frente fria, muitas vezes, ela termina por substituir uma massa mais quente. Então, você lembra lá, áreas de baixa pressão, ou seja, regiões de... quando você tem uma queda de temperatura, você tem uma dispersão do ar quente. Por isso que a frente fria, ela termina por substituir aí as massas mais quentes. Nós temos o que nós chamamos também de frentes quentes, né, que são zonas de transição onde uma massa de ar quente, ela termina por substituir uma massa de ar fria. E aqui a gente tem o processo inverso, quando o ar quente aí substitui temperaturas menores. A maritimidade também é um fator do clima. Maritimidade é a influência que o mar exerce no clima de uma região. Então, o mar aqui traz umidade, tá? E ameniza a temperatura. As grandes massas de água, dá para a gente dizer aí que elas são fatores de equilíbrio climático e proporcionam aí uma variação menor de temperatura. Essa variação menor a gente vai chamar aí de menor amplitude térmica. Tá? Temos aí a continentalidade, tá? Que é um outro fator climático, que é o resultado da influência do continente sobre o clima. Enquanto que no litoral as temperaturas são mais equilibradas, nas regiões de continente, ou seja, mais afastadas do oceano, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu vou ter as temperaturas com maior variação.
Eu posso ter aí 5 graus de manhã e 25 graus à tarde. Essa grande variação, essa grande amplitude térmica é o resultado da influência do continente sobre as temperaturas. Por quê? O solo, as rochas, a superfície em si, ela absorve o calor rápido e perde esse calor muito rápido, fazendo com que você tenha uma grande variação de temperatura. Já lá na praia, a água absorve rápido e devolve para a atmosfera essa temperatura de maneira lenta. Aliás, ela absorve de maneira lenta e também devolve de maneira lenta. Isso faz com que haja um equilíbrio ali na temperatura. Já no continente isso não acontece. Você coloca uma rocha no sol, 5 minutos ela está quente. Você coloca na sombra, dali 5 minutos ela está fria de novo. É mais ou menos nesse sentido. Você tem uma grande variação de temperatura aí, tá? As correntes marítimas também são um fator climático, né? Responsáveis pelo fluxo aí de umidade em várias regiões do globo e também pelas alterações climáticas. Um exemplo clássico, a corrente do Golfo, que é responsável pelo não resfriamento excessivo da Europa, aí, por exemplo, por ser uma corrente mais quente, ela controla um pouco aí as quedas de temperatura ali durante o inverno na Europa. Mas as correntes marítimas, em resumo, elas são fluxos de água que são decorrentes do movimento de rotação e interferem diretamente na vida marinha, influenciam no clima, né, também, tá? Temos aqui um exemplo clássico, a corrente fria de Benguela, no oeste da África, a corrente de Humboldt, na América do Sul, e da Califórnia, na América do Norte, favorece, inclusive, a formação de desertos. As massas de ar, perdão, as correntes marítimas frias, elas tendem a bloquear a entrada de umidade no continente. Então, geralmente, onde você vai ter aí correntes marítimas frias, você geralmente vai ter também a formação aí de alguns desertos, ok? Alguns fatores e elementos do clima mencionados aqui são, então é importante a gente entender aí que o clima ele é muito dinâmico e ele vai sofrer aí grandes variações e essas variações todas elas têm alguma causa. Eu não mencionei aqui o relevo, que também é um fator de modificação, né, do clima, e trabalha diretamente ali junto com a altitude. A vegetação, de certa forma, também influencia na composição dos climas. Então nós temos aí vários fatores, vários elementos, e todos eles causam de maior ou menor maneira alterações aí no clima. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou! É. Hum? Ali na minha atividade.